Boa tarde, vereadora Soraya, que me acompanhou nessa viagem. Boa tarde a todos. Como Newton Salvador falou, os pais de autistas, eles são mestres no choro. E as pessoas que a gente chora junto, a gente nunca esquece, né, deputada Mara? Então, por mim e pelo meu filho Gabriel, serei eternamente grata pela sua relatoria, pelo seu sentimento e pelo amor que continua demonstrando pela causa. Eu sou pedagoga, sou formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu também trabalho com autismo, primeiro porque sou mãe orgulhosa do Gabriel, assim como o nosso embaixador falou do filho, também pego a minha chance de falar do meu. Tenho muito orgulho do meu filho, que tem 26 anos, tem grau severo e tem várias comorbidades associadas. Por ele eu estou aqui hoje. Por ele eu me graduei e por ele também trabalho com autismo. Eu trabalho num instituto que se chama Instituto Ninho e nós fornecemos capacitações a professores e confeccionamos materiais estruturados e pedagógicos, justamente, como disse a nossa amiga professora aqui na frente, não pelo dinheiro, porque trabalhar na educação realmente é muito duro, mas por poder contribuir com esse processo inclusivo. É fundamental essa ferramenta para o processo de inclusão. E também sou coordenadora do movimento Orgulho Autista no estado do Rio de Janeiro. Segundo as bases freirianas, entende-se que uma praxis educativa não se refere somente às ações pedagógicas, mas também às suas intencionalidades, políticas e formas de organização. Devemos, então, utilizar do diálogo problematizador que propõe estimular a reflexão e a ação de homens e mulheres sobre a própria realidade e intervir nessa. Para isso, nós estamos aqui hoje, para proporcionar esse diálogo, essa reflexão, e não deixarmos só no campo das ideias, que a gente possa sair daqui com ideias novas e também com as ações que a gente precisa tanto nessa área do autismo. Para a educação brasileira, vale a pena refletirmos. José Pacheco, educador, escritor, ex-diretor da Escola da Ponte, que é uma referência, agora com projetos educacionais no Brasil, em seu vídeo Aula Não Ensina, Prova Não Avalia, enumera os diversos e profundos problemas da educação brasileira. Entre eles, ele diz que em nosso país há ainda 30 milhões de analfabetos e que 8% dos estudantes universitários são analfabetos funcionais. Também diz que o investimento que se faz em educação no Brasil é um desperdício, porque a escola de hoje reproduz um sistema social injusto. Fala também sobre o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, cuja nota 5 nos demonstra que metade dos alunos brasileiros são privados do conhecimento e do ser. E nos alerta ainda que esse índice pode ser ainda menor, porque muitas vezes nas avaliações, como, por exemplo, a Provinha Brasil, os alunos mais difíceis ou com deficiência são dispensados. Eles não fazem essa prova. Então, esse índice ele não reflete a nossa realidade. Então, eu lanço aqui uma pergunta para reflexão. Se não temos educação básica de qualidade para as crianças típicas, como faremos para oferecê-la também aos deficientes? A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, nos diz em seu site sobre o assunto Educação para Todos que uma das suas principais responsabilidades é defender o direito de todo menino e menina, todo homem ou mulher, jovem e adulto, a ter educação de qualidade ao longo da vida, independente da definição, formal, não formal ou informal. A educação para todos no Brasil. O Brasil tem papel catalisador de promover o apoio político e financeiro para a educação entre os governos, por ser um dos países campeões da iniciativa global pela educação em primeiro lugar. Além disso, tem papel nos grandes mercados emergentes, demonstrando, assim, grande potencial para transformar a realidade educacional da sua população, bem como influenciar a mudança educacional de outros países e assegurar uma educação inclusiva e de qualidade para toda a vida. Lanço outra pergunta.
Se o Brasil tem todo esse potencial, por que ainda se amarra a programas e métodos falidos de educação? Se uma educação inclusiva e de qualidade deve ser proporcionada a todos, dentre eles pessoas com deficiência, por que vemos tantos fora da escola e tão cedo? Definição de educação inclusiva. Educação inclusiva é aquela que compreende a educação especial dentro da escola regular e transforma a escola em um espaço para todos. Segundo Carvalho, 2005, ao refletir sobre a abrangência do sentido do significado do processo de educação inclusiva, estamos considerando a diversidade de aprendizes e seu direito à equidade. Trata-se de equiparar oportunidades, garantindo a todos, inclusive pessoas em situação de deficiência e os de altas habilidades, o direito de aprender a ser e aprender a conviver. Seguindo a mesma linha de pensamento, Alves, 2002, nos diz que a educação inclusiva pressupõe a educação para todos, não só do ponto de vista de quantidade, mas do ponto de vista de qualidade. Assim sendo, a escola inclusiva deve apresentar os seguintes requisitos: apresentar meios e recursos adequados, adaptar seu currículo e seus ambientes, efetuando assim mudanças de paradigmas. Deve ser a propulsora de mudanças, a fim de promover as possibilidades e potencialidades das pessoas. Esse discurso não foi combinado com vocês, não é, Dai, não é, Nene? Agradeço as palavras de vocês, acho que a nossa reflexão bate muito junto, só invejei os 24 milhões, mas no resto também um pouco parecido o nosso discurso. Já para Werneck, em 2000, em perspectiva filosófica e ideológica, a inclusão é a crença que todos têm direito de participar ativamente da sociedade, contribuindo de alguma forma para o seu desenvolvimento, além de ser uma estratégia que aparece para quebrar barreiras cristalizadas em torno de grupos estigmatizados, como é o caso do autismo. No que se refere ao sistema educacional brasileiro, temos na legislação documentos legais e normativos oficiais, que vêm oferecendo as modificações para a prática inclusiva, destacando assim a Lei 9394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que no seu capítulo 5, artigo 58, direciona e formaliza a decisão política de implementar a educação inclusiva no âmbito da educação infantil e do ensino fundamental. A resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação, CNE, de 2001, institui as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Em seu parágrafo único, institui que os sistemas de ensino devem constituir e fazer funcionar um setor responsável pela educação especial, dotados de recursos humanos, materiais e financeiros, que viabilizem e deem sustentação ao processo de construção da educação inclusiva. Aqui está mais uma vez explícito o quanto gostamos de lei, tanto quanto os britânicos, mas desejamos pedir aqui que a gente não deixe essas leis só no papel. É uma luta muito grande para você conseguir sancionar uma lei. E depois dessa luta toda, essa lei não é cumprida. Então, por isso, eu também estou aqui hoje, para pedir o cumprimento da Lei Berenice Piana e também pedir a lei do cumprimento da Lei Distrital 4.568/11, lei denominada Fernando Cota, que é aqui do Distrito Federal e que também vai privilegiar em muitas pessoas com autismo. Dou um destaque à Lei 12.764/12, Lei Berenice Piana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que em seu artigo 4º descreve: é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com TEA em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação superior. A gente cobra muito dos governos e esquece de cobrar de nós mesmos. Nós também somos responsáveis. Segundo a especialista em educação especial, Raquel Vitorino, também coordenadora do MOAB no município de Porto Real, as propostas estabelecidas pela educação especial e educação inclusiva implicam na sua efetivação de profissionais especializados,
cursos de graduação nas áreas humanas com disciplinas da grade curricular obrigatórias, referente às deficiências, e padrões mínimos de infraestrutura. A prática educacional que garanta aos deficientes a qualidade do ensino sugere parcerias com as escolas especiais e atendimento educacional especializado, que prestem apoio aos programas de inclusão. A inclusão escolar é um fator diferencial para o desenvolvimento das pessoas com transtorno de espectro autista. Contudo, experiências de sucesso no âmbito da educação ainda são pouco observadas, infelizmente, no Brasil. Partem de iniciativas individuais, méritos de diretores ou professores ou mediadores que tenham mais conhecimento e sensibilidade e abracem a causa. Como também algumas histórias de sucesso começam com a busca e luta dos pais fazendo valer direitos. Cada aluno com TEA possui formas diversas de desenvolvimento, interação e comportamentos. E para que a sua escolarização aconteça de maneira eficaz, é necessário estabelecer programas individualizados, de acordo com as especificidades e necessidades de cada um. Não podendo, por conta dessas especificidades, estabelecer regras educacionais que sejam iguais para todos os alunos com TEA. Segundo o RU 2010, da complexidade dos sujeitos resultam implicações que interferem nos resultados de um único tratamento, o que nos leva a enxergar que, para uma educação eficiente, há de se ter adequação de métodos e estratégias aplicadas a cada caso. Para Bosa, em 2000, grande parte do conhecimento sobre autismo, mais especificamente no que se refere ao campo educacional, baseia-se em fatores relacionados com os comprometimentos dos autistas e não com as possibilidades desses alunos. De acordo com Bride Fortes e Bride Filho, 2006, se observa que obstáculos referentes à inclusão educacional do aluno autista se devem ao fato de muitos profissionais temerem atuar com o sujeito autista, quer seja pelo desconhecimento da síndrome ou pela possibilidade de encararem diariamente a falta de respostas diante de uma intervenção pedagógica com esse aluno. Há um estudo também que diz que muitos dos temores dos professores são em relação à agressividade de alunos autistas. E a agressividade ela não é inerente à síndrome. Então, por aí a gente vê o desconhecimento desses profissionais que atuam na área. Uma grande parte da dificuldade dos educadores em relação aos alunos com autismo é o desconhecimento dos mesmos em relação às suas dificuldades de comunicar-se e de comportamentos que eles chamam de não adequados e que podem ser geradores de angústias e receios quanto às práticas. Quando ainda se alia a isso não desejo de se trabalhar com essa clientela, pode-se aí incendiar o estopim da frustração e do fracasso. Educar não é apenas socializar. Devemos investir na aquisição de conhecimentos acadêmicos para os autistas. Alguns pontos ainda negativos na construção do processo inclusivo que devem ser combatidos. 90% dos autistas brasileiros não possuem diagnóstico, segundo o RU 2007. Muitos dos atores envolvidos no processo educacional desconhecem a legislação nacional. Há falta de estatísticas sobre autismo no Brasil em todas as esferas. Baixo número de profissionais especializados. Falta de trabalho em conjunto entre escola, pais e comunidades. Dificuldades de ordem operacional, pedagógica, técnica e mesmo física nas escolas. Queda drástica do número de deficientes matriculados para o 2º e 3º grau. Bullying. Falta de investimento financeiro para proporcionar às escolas capacitações em métodos e estratégias que fundamentadamente funcionam com alunos autistas. Eu gostaria de ter chegado aqui hoje para contar sobre resultados positivos da educação inclusiva brasileira, com grandes índices de sucesso, mas, infelizmente, não é isso que temos visto no dia a dia. São muitas tentativas, mais erros que acertos, e uma enorme frustração de familiares de autistas e das próprias escolas. Ouve-se muito falar do processo de construção da educação inclusiva, num discurso bonito feito por burocratas e vazio para os pais. Nos atentemos às bases dessa construção, para que ela não despenque, levando junto as esperanças de desenvolvimento de muitos autistas.
Então, como grande ponto positivo para o processo inclusivo, já que eu me obrigo a citar ao menos um, devo destacar a vontade e perseverança dos pais por proporcionar aos filhos a educação a que eles têm direito. Se hoje estamos aqui, é por vontade e luta de pais de pessoas com deficiência, que não aceitaram permanecer segregados e sem o uso de seus direitos. Se temos uma lei nacional hoje que atende e protege os autistas, é pela luta de pais como Berenice Piana, Newton Salvador, Fernando Cota e outros tantos anônimos que nunca se deixaram abater e enfrentaram todas as instâncias para o bem dos autistas brasileiros. Para construirmos um programa inclusivo de resultados, devemos manter equipes de especialistas nas escolas, assim como psicólogos, fonos, TOs e entre outros. Estabelecer parcerias também com os profissionais que atuam com esses alunos fora das escolas. Treinamento contínuo de todos os profissionais da escola. Desenvolver trabalho conjunto com as famílias. Trabalhar com programação individualizada e currículo adaptado. Adaptar e estruturar materiais pedagógicos. Repensar os critérios avaliativos. Trabalhar com mediadores treinados e preparados e não com estagiários jovens. Não por ser jovem, mas pela falta de formação ainda. Conscientizar alunos, profissionais escolares e comunidades sobre o autismo. Mudar conceitos, crenças e ranços. A senhora Patrícia Almeida é representante da Down Syndrome International e ela nos diz que a inclusão escolar é uma questão de atitude e de vontade política. Por isso estamos aqui hoje, nessa discussão sobre a educação inclusiva, para despertarmos reflexões e cobrarmos ações dos nossos governantes e também de cada um de nós. Para termos uma educação inclusiva de resultados para os autistas, devemos, antes de tudo, buscar conhecê-los, respeitá-los como seres humanos e com potencialidades. Seus sintomas ou comportamentos não devem ser impedimentos para a convivência, participação e, principalmente, aprendizagem. Devemos olhar para eles e incentivá-los em seus projetos, ajudá-los a descobrir seus talentos. Devemos derrubar barreiras e construir pontes. Obrigada.